Sermão 6. O Senhor nos deu água viva para nunca mais termos sede. João 4, de 4 a 14. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com a que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus visita Samaria. Hoje eu quero compartilhar com vocês as bênçãos de Deus no texto de João 4 que acabamos de ler. Vemos nessa passagem o encontro de Jesus com uma mulher no poço de Jacó. Pela conversa que tiveram, podemos ver o fluir da verdadeira palavra que sacia para sempre a nossa sede. A mulher samaritana aqui também é uma sombra de todos nós que vivemos neste mundo. Jesus estava a caminho da Galileia quando parou em Samaria, onde essa mulher morava. Na verdade, Jesus foi de propósito ao poço de Jacó porque sabia que a encontraria ali. Sicar, a cidade samaritana onde a mulher morava, era a mesma onde Jacó e José, ancestrais dos israelitas, haviam morado e onde o poço de Jacó havia sido preservado até então. Os judeus não viam com bons olhos o relacionamento com o povo de Samaria. E a razão disso é que nos dias do Antigo Testamento, os reis assírios adotaram uma política de mistura racial, forçando os povos conquistados a se deslocar para outros territórios. E quando Israel foi conquistado, eles assentaram vários povos pagãos em Samaria e promoveram o casamento interracial. Por isso que os judeus repudiavam tanto os samaritanos, considerando-os uma raça impura por coabitar com pagãos. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus porque haviam perdido a pureza condizente ao povo de Israel. Era impossível evitar o sol quando Jesus chegou no poço de Samaria, porque era meio-dia. Então, ele encontrou aquela mulher debaixo de um sol escaldante e puxou conversa com ela, pedindo um pouco d'água. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. A mulher samaritana disse a Jesus: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? No que Jesus respondeu: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4, 10. Podemos ver aqui
que a mulher samaritana já nutria certa animosidade contra os judeus antes mesmo de conversar com Jesus. Ela se sentia tão orgulhosa pelo fato de o poço de Jacó estar em Samaria, que não somente considerava a fé dos seus antepassados superior à dos judeus, mas também fazia questão de enfatizar a diferença entre elas. A mulher chegou ao poço por volta do meio-dia. As pessoas daquela região paravam suas atividades de meio-dia às 2 da tarde para tirar no cochilo, porque era muito quente. Era uma prática diária para eles descansar depois do almoço até às 3 da tarde, e depois retomar suas atividades quando o sol escaldante era mais suportável. Mas, ao contrário desse costume, a mulher do texto bíblico que acabamos de ler foi buscar água no poço enquanto todos estavam descansando. E pela sua atitude, podemos dizer que ela tinha um motivo muito convincente para evitar ir ao poço tirar água quando havia alguém lá. Jesus diz em João 4:10: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Vendo o que essa mulher disse a Jesus, podemos ter uma ideia do que ela tinha em mente. Que absurdo você me oferecer água viva, já que não tem nem um balde para tirar a água do poço. E já que esse poço pertencia ao nosso patriarca Jacó, como você, sendo judeu, me pede água? A água que nosso Deus oferece aos que têm sede é água viva, sua própria graça. E o dom de Deus que Jesus oferece à mulher aqui é a remissão dos seus pecados. Foi essa a intenção de Jesus ao dizer a ela: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. João 4:10. Só que a mulher não entendeu o que Jesus disse a ela. Mas o que exatamente Jesus queria dizer à mulher? Ele queria dar a ela o evangelho que declara que Jesus tirou os pecados do homem ao ser batizado por João Batista. Melhor dizendo, o Senhor queria dar a ela o dom da salvação a fim de que ela soubesse que ele havia tirado os pecados do mundo e se tornado propiciação por ela. Mas o que é o dom da salvação que o Senhor concede ao homem gratuitamente? É o fato de que Jesus levou os pecados da humanidade de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e se sacrificou pelos pecadores como propiciação por eles. Jesus só foi oferecido como sacrifício por nós na cruz porque levou sobre si os pecados do homem através do batismo que recebeu de João Batista. Portanto, podemos crer de todo o coração que o Senhor que foi batizado por João Batista é o nosso Salvador. Devemos crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador que tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e derramando seu precioso sangue ao ser crucificado. O Senhor foi batizado por João Batista para levar sobre si os pecados do mundo. E na cruz ele foi condenado pelos nossos pecados. E só podemos realmente nascer de novo quando cremos nessa salvação. A fé no batismo do Senhor e no seu sangue na cruz é a fé gloriosa e abençoada que agora nos torna os verdadeiros filhos de Deus. Já que o Senhor tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, o juízo de Deus reservado para nós foi anulado com o sangue de Jesus derramado na cruz. O batismo de Jesus, o Filho de Deus, e seu sangue derramado na cruz representam um sacrifício de expiação que aplacou a ira de Deus Pai. O que Jesus está dizendo é que a verdade que nos salva dos pecados do mundo é a graça de Deus.
O Senhor quer fazer de todos nós que éramos pecadores o povo santo de Deus. Para isso, Ele entregou a si mesmo para pagar o salário dos nossos pecados com o batismo que recebeu de João e seu sangue na cruz. E agora, Ele concede a salvação a todos nós que creem no Senhor que foi batizado como seu Salvador. O homem só pode ser salvo do pecado pela fé na graça da salvação, crendo que Jesus levou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e derramando seu sangue na cruz por nós. O Senhor levou os pecados do mundo em seu próprio corpo ao ser batizado por João Batista. E quando cremos nessa obra que nos salvou, é que recebemos, de fato, a salvação em nosso coração. Todos que creem que nosso Senhor tirou os pecados do homem de uma vez por todas ao ser batizado e derramando seu sangue na cruz, podem ser salvos, e é justamente isso que significa a misericórdia de Deus. Já que Jesus levou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, podemos ter paz em nosso coração e em nosso espírito crendo nisso. O Senhor pagou o salário pelos nossos pecados com seu sangue na cruz após ter sido batizado por João Batista, e esse é o dom de Deus que salva todo aquele que crê nessa verdade sobre seus pecados. Visto que o destino da humanidade era a condenação por causa dos seus pecados, Jesus não podia virar as costas para ela. Por isso que ele foi pessoalmente ao encontro da mulher samaritana para dar-lhe o dom da salvação de todos os seus pecados. Jesus, na verdade, poderia ter tomado outro caminho que o levaria ao seu destino sem ter que passar pela região de Samaria. Apesar disso, ele passou de propósito por Samaria porque teve compaixão da mulher samaritana e quis libertá-la de todos os seus pecados. Em outras palavras, a intenção de Jesus foi dar a ela a graça da salvação. O que é a água viva que o Senhor deseja dar a mim e a você? A graça da salvação que Jesus está nos oferecendo é o fato de que ele levou nossos pecados sobre seu próprio corpo e os purificou ao ser batizado por João Batista. Por meio do batismo que recebeu de João Batista, o Senhor tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas. Para nos salvar dos pecados deste mundo e do juízo, Jesus foi batizado por João Batista e, assim, extirpou todos os pecados do mundo. Por essa razão, ele agora pode salvar a todos que conhecem, creem e aceitam o batismo do Senhor pelos seus pecados. O batismo de Jesus Cristo e seu sangue na cruz são o dom de salvação que o Senhor oferece aos pecadores. Hoje, podemos receber a salvação pela fé, compreendendo e crendo que Jesus foi batizado por João Batista e condenado pelos nossos pecados. Podemos ser salvos pela fé no batismo e no sangue de Jesus e também nunca mais termos sede. Aqueles que hoje creem no batismo que o Senhor recebeu de João Batista e no seu sangue para a salvação, verão a graça da sua salvação inundando seu coração e fluindo dentro dele como uma fonte. Essa graça da salvação é algo que só pode ser recebida por aqueles que creem no batismo que Jesus recebeu de João Batista nessa terra. Ao passo que a água viva da salvação é oferecida a todos os pecadores dessa terra, a graça da salvação só pode ser recebida por aqueles que creem que Jesus tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. A salvação que Deus concede aos pecadores está condicionada à fé em Jesus, à convicção
de que ele tirou os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e morreu na cruz pelos nossos pecados. Como diz o hino, paz, doce paz, que brota lá da cruz, nos trouxe paz o sangue de Jesus. Paz, doce paz, para todo pecador, descanso e paz tereis no Salvador. O batismo que o Senhor recebeu de João Batista é o amor de Deus que salva de uma vez por todas a todos nós pecadores desde o dia em que viemos a este mundo. Jesus levou sobre si os pecados do homem de uma vez por todas ao ser batizado. E ele foi condenado em nosso lugar ao derramar seu sangue na cruz, trazendo assim salvação a todos que creem. Em suma, somos salvos quando cremos de coração no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue que ele derramou para nos libertar do pecado. É assim que desfrutaremos do amor de Deus e veremos a graça da salvação fluindo em nosso coração para limpar os nossos pecados. Jesus purificou todos os pecados do homem de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista para dar a nós pecadores o dom da salvação. O Senhor quis nos dar a legítima salvação para que tivéssemos a verdadeira paz no coração. Por isso que até hoje Jesus concede a salvação a todos que creem que ele livrou os pecadores de todos os seus pecados ao ser batizado por João Batista. Nós éramos pecadores como a mulher samaritana, mas ao invés de nos abandonar nessa vida pecaminosa, o Senhor veio ao nosso encontro nessa terra, foi batizado por João Batista no Rio Jordão, derramou seu sangue na cruz e ensinou a nós pecadores o que é a verdadeira salvação. Melhor dizendo, o Senhor veio pessoalmente ao encontro dos pecadores e tratou de purificar os seus pecados. Ao receber sobre si todos os nossos pecados por meio do batismo que recebeu de João Batista e ao ser condenado por todos eles de uma vez por todas, o Senhor nos concedeu a verdadeira salvação. A verdade do batismo que Jesus recebeu de João Batista é a verdade da purificação de pecados que salva de uma vez por todas dos pecados deste mundo aqueles que creem. Você precisa crer e entender que todos os nossos pecados foram passados para o corpo de Jesus quando ele foi batizado por João Batista. E já que ele cumpriu toda a justiça ao receber o batismo de João Batista, todos os nossos pecados foram passados para o seu corpo graças a essa obra. Do mesmo modo, o salário de todos os nossos pecados foram pagos de uma vez por todas com o sangue que Jesus derramou na cruz. Devemos ter fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Se cremos no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue para a nossa salvação, o rio da graça da remissão de pecados fluirá em nosso coração e nos inundará do amor de Deus. Jesus purificou os pecados de todos nós que vivemos neste mundo cruel e sem amor ao ser batizado por João Batista. Agora podemos ser libertos de todos os nossos pecados graças ao batismo e o sangue de Jesus, que é a verdade da salvação. Sendo assim, por mais que sejamos falhos, todos nós devemos crer e nos apegar à verdade de que nossos pecados foram purificados quando cremos no Senhor, que foi batizado por João Batista por nós. Quando meditamos na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista, podemos ver que nosso coração transborda da alegria da salvação. Isso graças ao batismo do Senhor que nos trouxe a remissão de pecados.
A vida neste mundo é tão dura hoje em dia que as pessoas reclamam de como é difícil continuar vivendo. Inúmeras pessoas estão passando por lutas em sua vida, se preocupando com o constante aumento de impostos e a piora das mudanças climáticas. Mas apesar de vivermos num mundo tão difícil, embora ainda haja pecado em nosso coração, se hoje crermos que Jesus tirou os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e que ele é o nosso Salvador, a partir de agora então poderemos viver pela fé, rodeados do amor da salvação que o Senhor nos deu. Por mais difícil que seja viver neste mundo, se recebemos a purificação de pecados em nosso coração, entendendo e crendo na verdade do batismo que Jesus recebeu de João Batista e na graça do seu sangue derramado para a nossa salvação, todos nós poderemos ser felizes perante Deus. Se crermos que Jesus levou sobre si os pecados deste mundo de uma vez por todas, através do batismo que recebeu de João Batista, e que ele foi condenado pelos nossos pecados ao derramar seu sangue na cruz, então seremos salvos de todos os nossos pecados pela fé na verdade da salvação. Contanto que creiamos que o Senhor tirou nossos pecados pelo batismo e foi crucificado para pagar o salário do pecado, todos nós teremos as bênçãos da salvação de Deus em nossa vida, tendo fé no seu amor. Que bênção maravilhosa é para todos nós não termos mais pecado em nosso coração. Não há palavras que possam descrever como somos gratos a Deus por termos recebido a remissão de pecados. A fé que temos agora e nos salvou também pode purificar todos os nossos pecados, pois cremos nessa justa salvação do Senhor que tirou todos os pecados do mundo, levando-os em seu próprio corpo através do batismo que recebeu de João Batista. Nosso coração transborda de gratidão porque recebemos a verdadeira salvação quando aceitamos a palavra do batismo de Jesus em nosso coração. Todos nós podemos ser salvos pela fé na palavra do batismo do Senhor. Aqueles que entendem essa magnífica palavra da purificação de pecados e creem nela, estão propensos a viver sempre em paz, com alegria brotando de dentro do seu coração. Portanto, ao invés de vivermos sofrendo por causa dos nossos pecados, agora podemos levar um tipo de vida onde nossa alma jamais terá sede novamente, pois cremos na palavra do batismo que nosso Senhor recebeu por nós. É assim que glorificamos a Deus em nossa vida e damos graças a Ele por abençoar nosso coração de tal forma que ele transborda da alegria da salvação. Por natureza, éramos justamente iguais à mulher samaritana. Aos olhos de Deus, todos nós éramos exatamente iguais à mulher samaritana. Cheia de experiências vividas no passado, a mulher samaritana foi tirar água do poço quando todos estavam tirando um cochilo. Ela deve ter tido uma vida muito difícil neste mundo, já que foi tirar água do poço de Jacó debaixo do sol escaldante de meio-dia. Podemos ver que ela mesma não estava feliz com sua vida. Ao que parece, ela não tinha outra escolha senão tirar água do poço naquela hora se quisesse preparar a refeição para sua família e seguir com suas tarefas diárias. E se no outro dia a água acabasse, ela teria que voltar ao poço. Assim, era a vida daquela mulher neste mundo com uma sede constante e insaciável. Nós somos como essa mulher. Por exemplo, algumas pessoas acham que terão uma vida melhor se comprarem uma casa. Elas, então,
entram num financiamento e vivem apertadas por anos a fim de pagar as prestações com juros e dividendos. Alguns acham que serão felizes se tiverem um bom emprego, mas isso não é sempre verdade. E por mais que superem vários desafios para ter um ótimo emprego numa grande empresa, logo serão demitidos se essa empresa que parecia garantir seu futuro for à falência. Algumas pessoas fazem de tudo para ter ascensão social. Por exemplo, vamos imaginar uma mulher que é membro de um clube frequentado apenas por pessoas de classe alta. Ela paga a mensalidade desse clube, aprende a falar palavras difíceis, usadas apenas por pessoas da alta classe, investe uma fortuna em beleza para parecer bonita e atraente e compra bolsas e roupas de luxo. Então ela pensa: essa é a única maneira de ascender na sociedade. Eu só preciso encontrar um bom partido aqui para mudar de vida. A mulher, então, consegue encontrar um bom partido. Ele diz que a ama e, após algum tempo de namoro, eles se casam. Mas com o tempo, ela acaba descobrindo que seu marido estava fazendo o mesmo que ela, tentando ascender na sociedade. Seu casamento é o resultado de uma farsa criada pelos dois, e quando eles se conhecem melhor com o passar do tempo, eles percebem que estavam tentando fazer a mesma coisa. A mulher, então, se divorcia do seu marido e começa a procurar outro. Um dia, ela encontra outro homem no clube. Mas acontece que ele também é uma farsa. Ela vai morar com ele e as coisas vão bem nos primeiros meses. Então ela pensa: acho que agora encontrei o homem certo. Que maravilha! Tudo vai dar certo daqui por diante. Eu vou investir tudo nessa relação, pois assim ele não vai mais poder me deixar. Eu vou ficar grávida e ter o filho dele. Seja como for, vou me casar com ele. A mulher investe tudo nessa relação, mas o homem acaba sendo outra decepção para ela. Ele arruma outra mulher, por fim, a abandona. Assim, sua vida é arruinada novamente. A mulher então pensa: quem quer que eu encontre agora, vou investigar todo o seu passado antes de assumir qualquer compromisso com ele. Ela encontra outro homem então, mas dessa vez age com cautela. O homem é rico de fato e tudo parece dar certo. Eles vão morar juntos e ele parece ser um homem maravilhoso até ela descobrir que ele, na verdade, é casado. Sua terceira tentativa também acaba sendo um fracasso. Em sua quarta tentativa, ela encontra um homem idoso muito rico, mas ele acaba ficando doente e morrendo. Ela acha que vai herdar sua fortuna, mas não recebe nada, pois ele morre de repente antes de casar com ela e incluí-la no seu testamento. Sua quarta tentativa, mais uma vez, acaba não dando certo. A Bíblia diz que a mulher samaritana vivia com seu quinto marido, mas que o homem que vivia com ela agora, na verdade, não era seu marido. Vamos supor por um momento que a mulher samaritana estava na mesma situação da ilustração que vimos acima. Ela estava na mesma situação e o homem que agora vivia com ela não era seu marido, mas alguém que podia decepcioná-la e deixá-la de uma hora para outra. Jesus disse a ela: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água. No que Jesus disse: vai, chama teu marido. E a mulher de pronto respondeu: não tenho marido. O homem com que vivo agora não é meu marido.
Jesus então lhe disse: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ao perceber que Jesus sabia tudo sobre sua vida, a mulher samaritana começou a indagar sobre ele e pensou: esse homem é diferente de todos. E no fim, entendeu que Jesus era o Cristo. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3:15. Vamos fazer um resumo agora. Foi para nos salvar que Jesus veio a este mundo encarnado como homem. Ele veio ao nosso encontro nessa terra e foi chamado de Jesus, pois ele é aquele que salvaria seu povo dos seus pecados. É importante entendermos aqui que nos dias do Antigo Testamento, o sumo sacerdote só podia começar a exercer suas funções sacerdotais com 30 anos. E Jesus tinha 30 anos quando foi ao encontro de João Batista no Rio Jordão. Isso significa que foi para cumprir sua função como sumo sacerdote do reino dos céus e levar todos os pecados do homem sobre seu corpo ao ser batizado, que Jesus foi ao encontro de João Batista quando tinha 30 anos. Jesus foi ser batizado por João Batista e lhe disse: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3:15. Eu já li esse versículo diversas vezes, inclusive no texto original. Jesus foi até João Batista porque queria tirar os pecados deste mundo pelo seu batismo, pois ele era o Cristo. O batismo que Jesus recebeu de João Batista tinha o mesmo efeito da imposição de mãos do Antigo Testamento. Quando Jesus foi batizado por João Batista, seu corpo foi imergido nas águas do Rio Jordão e trazido à tona. Isso nos mostra que o Senhor estava cumprindo a obra da salvação e livrando o homem do pecado. O batismo que Jesus recebeu de João Batista foi a obra pela qual ele tirou os pecados deste mundo. Além disso, Jesus só foi condenado a morrer na cruz pelos nossos pecados porque recebeu todos eles sobre si ao ser batizado. Quando Jesus disse: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, Mateus 3:15, ele estava dizendo: Você está me batizando, João Batista, para que eu possa tirar os pecados do homem e assim cumprir toda a justiça de Deus de uma vez por todas. Agora que eu vou ser batizado por você, eu posso levar todos os pecados deste mundo e purificá-los. Mas quem era João Batista? O que sabemos sobre o homem que batizou Jesus? É importante entendermos por que exatamente Jesus foi batizado por João Batista. João Batista foi o maior de todos nascidos de mulher, como Jesus mesmo disse: Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mateus 11:11. João Batista pode ser descrito como representante da humanidade. Quando lemos sobre o nascimento de João Batista, descobrimos que ele era filho de Zacarias, nascido numa família de sumos sacerdotes, cuja descendência remonta aos dias do Antigo Testamento. Quando João Batista foi batizar Jesus, ele disse: Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Em grego, a palavra assim, aqui, é hutos, e significa desse modo. Não há outra maneira além dessa, desse jeito. E isso se refere ao batismo que Jesus procurou receber de João Batista. Ao ser batizado por João Batista desse jeito, Jesus tirou todos os pecados do homem de uma vez por todas.
E já que João Batista, o representante da humanidade, passou todos os pecados para o corpo de Jesus de uma vez por todas quando o batizou, toda a justiça de Deus foi cumprida. Como Jesus foi batizado por João Batista, todos os pecados do mundo foram passados para o seu corpo de uma vez por todas. A vontade de Deus era que Jesus purificasse todos os pecados do homem de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. O Senhor cumpriu a vontade de Deus ao apagar todos os nossos pecados. Sendo assim, Jesus está dizendo que quando veio a este mundo, tirou os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, o representante da humanidade. E foi isso que cumpriu então toda a justiça de Deus. Toda a justiça de Deus foi cumprida quando Jesus levou sobre si os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, como ele mesmo disse. Assim, nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3:15. Quando João Batista impôs as mãos sobre a cabeça de Jesus para batizá-lo, os pecados do homem foram passados para seu corpo de uma vez por todas. Foi assim que Jesus levou sobre si os pecados do homem quando foi batizado por João Batista e seu corpo totalmente imergido nas águas do Rio Jordão. Quando ele saiu das águas, o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba e ouviu-se a voz de Deus Pai dizendo sobre o batismo de Jesus: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. Deus Pai resolveu enviar seu Filho a essa terra para tirar o pecado deste mundo de uma vez por todas. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, obedeceu à vontade do Pai ao ser batizado por João Batista, o representante da humanidade. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Ao receber o batismo de João Batista, segundo a vontade de Deus Pai, Jesus levou sobre si todos os pecados deste mundo de uma vez por todas. Deste modo, o Senhor fez o que agradou a Deus Pai, sendo batizado e assim levando todos os pecados do homem sobre seu próprio corpo. Cada palavra tem um sentido. Se confessarmos nossa fé em Jesus como nosso Salvador, mas sem entendermos o verdadeiro sentido do que ele disse em Mateus 3:15, assim nos convém cumprir toda a justiça, Mateus 3:15, isso é o mesmo que reivindicar a posse de uma propriedade sem ter a Escritura. Crer cegamente em Jesus como nosso Salvador, sem entender o plano da salvação do Pai, é o mesmo que fazer uma alegação infundada como a de cima. A grande providência do Deus triuno está escondida na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista. O problema, no entanto, é que as pessoas hoje não sabem por que Jesus foi batizado por João Batista, muito menos entendem como exatamente o Senhor tirou os seus pecados e por que ele foi batizado. Você acha que vai para o céu só porque crê em Jesus, mas sem entender o que ele disse a João Batista no Rio Jordão? Não, isso é impossível. Por isso que estou tomando bastante tempo agora para explicar o batismo que Jesus recebeu de João Batista para que você entenda o seu significado. Sempre que eu prego para vocês a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista, eu explico várias vezes que o Senhor recebeu os pecados do mundo de uma vez por todas e os levou sobre si quando foi batizado por João Batista. Eu faço isso
para tornar mais fácil o seu entendimento, pois muitos de vocês não entendem o batismo de Jesus, apesar de crerem nele. Todos os nossos pecados foram passados para o corpo de Jesus quando ele foi batizado por João Batista. O Senhor tirou os pecados do homem de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Jesus levou sobre si os pecados de todos nós que cremos nele e os purificou de uma vez por todas. Sendo assim, já que todos os pecados do homem foram passados para o corpo de Jesus de uma vez por todas, todos os pecados do nosso coração agora foram purificados de uma vez por todas pela fé. Já que nossos pecados no mundo foram passados para Jesus pelo batismo que ele recebeu de João Batista, todos eles foram purificados do nosso coração. E já que Jesus tirou os pecados do homem de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, ele foi condenado pelos nossos pecados na cruz. Eu estou fazendo o melhor que posso para esmiuçar para vocês este Evangelho da Salvação e explicar tudo de forma simples para que vocês entendam bem. Eu estou certo que alguns de vocês não estão acostumados com termos teológicos. Se você é um deles, então vai ter dificuldade de entender minhas pregações, caso busque por termos teológicos. Os pregadores deveriam evitar de usar o vocabulário teológico em suas pregações e sim utilizar palavras simples do dia a dia para explicar por que Jesus foi batizado por João Batista e derramou seu sangue. O Senhor tirou todos os pecados do homem de uma vez por todas quando foi batizado por João Batista. Ao receber o batismo de João Batista, Jesus levou todos os nossos pecados sobre o seu próprio corpo e morreu na cruz, derramando seu sangue. Por isso que sempre que prego, meu desejo é que minhas pregações sejam as mais simples possíveis, onde até uma criança possa entender. Como podemos ter água viva para o nosso coração? Voltando ao ponto principal, ninguém será salvo crendo em Jesus como seu Salvador ou tentando obter a salvação dos seus pecados, crendo apenas na doutrina da cruz. Isso porque o Senhor mesmo disse que todo aquele que quiser ser salvo precisa nascer de novo da água e do Espírito. Jesus disse: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. João 4:10. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Se você me conhecer bem e beber da água que eu tenho a lhe oferecer, seu coração transbordará da água viva. Você então nunca mais terá sede. Mas para que isso aconteça, você primeiro tem que trazer seus pecados a mim. Já que todos nós nascemos como descendentes de Adão, somos pecadores por natureza e não temos outra escolha senão sermos lançados no inferno. Isso porque, segundo a lei de Deus, o salário do pecado é a morte. Nossos pecados foram revelados através da lei que Deus criou. Por isso que ele diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Por isso que devemos seguir a palavra da lei estabelecida por Deus. O que precisamos entender aqui é que todo aquele que viola este mandamento e é culpado de qualquer pecado diante de Deus será condenado por este pecado. O reino de Deus é um ambiente santo onde os santos se reúnem para viver juntos. Mas já que todos que nascem neste mundo são pecadores por natureza, teríamos que ser condenados por Deus por causa dos nossos pecados. Todavia, Jesus aceitou tirar todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista e ser condenado por nós.
Portanto, se entendermos que Jesus levou sobre si os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista e crermos nisso, também saberemos que todos os pecados do nosso coração foram passados para o seu corpo. Hoje, temos a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista para nos salvar de todos os pecados deste mundo. Se cremos na palavra que nos livra de todos os nossos pecados, ou seja, na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista, todos nós receberemos a purificação de pecados em nosso coração. Jesus conversou com a mulher samaritana sobre a água viva. E assim como ela, por mais que bebamos água neste mundo, sempre estaremos com sede. Por isso que precisamos entender que Jesus tirou nossos pecados ao cumprir seu ministério como Cristo e também foi condenado por eles. A mulher samaritana aqui representa ninguém mais do que eu e você, e Jesus é o nosso Salvador que tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Jesus veio a essa terra através do corpo de uma mulher para nos salvar dos pecados deste mundo. Ele é o Salvador que tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Depois de levar sobre si todos os pecados do mundo de uma vez por todas através do batismo que recebeu de João Batista, Jesus foi crucificado, ressuscitou dos mortos e, assim, se tornou nosso verdadeiro Salvador e nosso Rei eterno. Nós agora somos os santos filhos de Deus, pois conhecemos a justiça de Jesus Cristo e cremos nela. Já que fomos salvos de todos os nossos pecados e agora somos filhos de Deus, podemos servir ao Senhor como nosso Salvador. E já que cremos na justiça de Jesus, agora somos os filhos de Deus que foram libertos dos pecados deste mundo. Cremos que Jesus foi batizado por João Batista e derramou seu sangue para nos dar a salvação, e por crermos nisso, agora somos filhos de Deus. Só podemos ser salvos de todos os nossos pecados se entendermos o que é a justiça de Deus e crermos nela de coração. Mas e você? Você crê que Jesus tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista? O batismo que o Senhor recebeu de João Batista por nós foi mais do que suficiente para tirar todos os nossos pecados. Jesus Cristo cumpriu seu ministério através de 3 ofícios. E ele procurou cumprir esses 3 ofícios como o Rei dos Reis, Sumo Sacerdote e Profeta. Deste modo, o Senhor foi batizado por João Batista para tirar nossos pecados, morreu na cruz derramando seu sangue e, assim, completou a obra da salvação, purificando todos os nossos pecados de uma vez por todas. Por isso que Jesus Cristo é o Salvador que veio para salvar seu povo dos seus pecados. Ele é o sumo sacerdote do reino dos céus. E como sumo sacerdote do reino dos céus, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão por nós, se tornando assim o Salvador que foi condenado pelos nossos pecados ao morrer crucificado. Nos dias do Antigo Testamento, era o sumo sacerdote, como Arão, que passava os pecados do povo para o holocausto. Como sumo sacerdote, era ofício de Arão purificar os pecados do povo uma vez por ano, oferecendo uma oferta pelo pecado. Ao cumprir sua função sacerdotal, Arão passava os pecados do povo de Israel para o holocausto, impondo as mãos sobre sua cabeça, derramando seu sangue, aspergindo 7 vezes sobre o propiciatório no tabernáculo de Deus e passando o restante do sangue
nas pontas do altar de ofertas queimadas. Nos dias do Antigo Testamento, o povo de Israel não poderia ser remido de todos os pecados que havia cometido o ano todo, caso o sumo sacerdote não oferecesse um holocausto pelos seus pecados no dia da expiação. Já nos dias do Novo Testamento, se Jesus não tivesse sido batizado por João Batista, o maior dentre todos os nascidos de mulher, para purificar todos os pecadores neste mundo, seria impossível para qualquer pecador nessa terra ser salvo dos seus pecados. Ao cumprir o ofício de sumo sacerdote para salvar o homem dos pecados deste mundo, Jesus completou a obra da salvação entregando seu corpo como sacrifício vivo. Ao oferecer seu corpo por nós, Jesus Cristo tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas, sendo batizado por João Batista, o representante da humanidade. Ele entregou seu próprio corpo na cruz e nela morreu, derramando seu sangue. E foi assim que ele salvou todos que creem nele. Assim sendo, foi através do batismo que recebeu de João Batista e seu sangue derramado na cruz que Jesus salvou os crentes de uma vez por todas dos pecados deste mundo. Ele é o nosso verdadeiro Salvador que cumpriu seu papel como sumo sacerdote do reino dos céus ao vir a este mundo. Jesus Cristo é o nosso profeta. Ele é o nosso Deus, nosso Salvador e nosso sumo sacerdote. Foi Ele que nos salvou de todos os nossos pecados de uma vez por todas. Nós estávamos condenados à morte por causa das nossas transgressões, quando o Senhor entregou seu corpo como nossa propiciação. Foi batizado por João Batista para tirar nossos pecados e pagou o salário do pecado ao ser crucificado por nós. Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo veio à procura dos pecadores e cumpriu os ofícios de rei, sumo sacerdote e profeta para nos salvar de todos os nossos pecados com seu batismo e seu sangue. Algo que precisamos entender e crer é que o Senhor tirou todas as nossas transgressões de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e foi condenado pelos nossos pecados ao derramar seu sangue. Precisamos ser salvos dos nossos pecados pela fé. Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas também nosso bom pastor. Portanto, só podemos ser salvos dos nossos pecados pela fé, crendo na obra de justiça que Jesus Cristo realizou através dos seus 3 ofícios. Essa verdadeira palavra da salvação não pode ser substituída por nenhum ensinamento teológico deste mundo. As doutrinas teológicas que muitos creem neste mundo foram criadas pelo homem, concebidas na mente dos teólogos. A verdadeira fé, por outro lado, nos leva a dar valor ao batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue que ele derramou na cruz quando veio a essa terra, a crer nisso de todo o coração para que sejamos salvos por essa fé. Jesus Cristo é o Deus da palavra e, em obediência à vontade do Pai, Ele salvou a todos que estavam sob a condenação do pecado através do seu batismo e do seu sangue. Devemos pôr nossa fé agora na obra da justiça de Deus que Jesus realizou ao ser batizado por João Batista e ao tirar os pecados do homem. É por essa fé que somos salvos e nos tornamos filhos de Deus. Aqueles que nessa terra creem no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue receberão do Senhor a salvação e uma nova vida. É pela fé na justiça do Senhor que recebemos a remissão dos pecados no nosso coração. Nenhuma doutrina criada pelo homem
filosofia ou teologia pode tornar possível a purificação de todos os nossos pecados de uma vez por todas. Por outro lado, quando entendemos a justiça de Jesus Cristo e cremos nela, somos salvos não somente dos pecados que cometemos no passado, mas também de todos os nossos pecados futuros. É assim que podemos viver plenamente pela fé. Jesus Cristo nos salvou de todos os nossos pecados pelo batismo que recebeu de João Batista e seu sangue derramado na cruz. Devemos crer no batismo de Jesus e no seu sangue que foi derramado, sabendo que sem isso não podemos receber a remissão de pecados. A verdade da regeneração não pode ser encontrada nas doutrinas teológicas deste mundo criadas pelo homem. Só podemos encontrar a salvação no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue derramado na cruz. Essa salvação só pode ser alcançada de uma vez por todas crendo na palavra do Evangelho. Somente pela fé podemos nascer de novo de uma vez por todas crendo no batismo que o Senhor recebeu de João Batista e no seu sangue. Já que todos os seres humanos nasceram pecadores, nosso destino era sermos condenados pelos nossos pecados e não tínhamos outra escolha senão ir para o inferno. Mas o Senhor nos deu a salvação pelo batismo que recebeu de João Batista e seu sangue na cruz. E só podemos ser salvos de uma vez por todas se crermos nessa salvação. Apesar de todos nós termos nascido em pecado, podemos deixar esse estado pecaminoso nascendo de novo e nos tornando justos pela fé no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue. Se hoje crermos que o batismo que Jesus recebeu de João Batista e que a sua condenação na cruz é o que nos concede a justa salvação, então nasceremos de novo, pois o Senhor deseja ser o nosso Salvador. Todos nós somos salvos de todos os nossos pecados e nos tornamos povo de Deus quando cremos na remissão de pecados que o Senhor realizou através do batismo que nosso Senhor recebeu de João Batista e no seu sangue. A mulher samaritana clamou: Eu encontrei o Messias! Gente, vem aqui! Eu encontrei o Messias! O Messias é Jesus Cristo, o Salvador do homem. O Messias foi ao encontro da mulher samaritana enquanto viveu neste mundo e ela teve um encontro com ele. A palavra Messias em grego significa ungido. O que temos que entender aqui é que só podemos ser libertos do pecado pela fé na salvação que foi realizada com a água e o Espírito. Quando cremos no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue, somos salvos de todos os nossos pecados e nascemos de novo. Foi com o batismo que Jesus recebeu de João Batista e seu sangue que ele fez de nós crentes que nasceram de novo. Nós agora nascemos de novo, fomos salvos de todos os nossos pecados e nos tornamos justos de uma vez por todas porque conhecemos a justiça do nosso Salvador Jesus Cristo e cremos nela. Podemos nos tornar filhos de Deus e seu próprio povo crendo no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue que ele derramou na cruz. E agora podemos viver pela fé porque também somos servos de Deus. Também somos testemunhas que pregam a salvação pela fé. Nosso Deus abençoou nossa vida para que anunciássemos essa maravilhosa salvação e pregássemos o Evangelho da Justiça. Eu dou toda a honra a Deus e sou grato por essa bênção gloriosa. Aleluia!